Depois de 4 meses, a Raizen voltou ao mercado americano num movimento de alongamento de dívida. Anunciou a emissão de 750 milhões de dólares em títulos de dívida. Para falar mais sobre este assunto e como este processo vai se dar, eu chamo o repórter do AgFeed, Gustavo Lustosa. Gustavo, seja bem-vindo à nossa programação. Dívida em dólar é sempre um ponto de atenção, mas já que a companhia tem parte das suas receitas dolarizadas, é uma ferramenta importante para financiar projetos e tentar evitar um pagamento antecipado dessas obrigações. Bem-vindo. Bom dia, Gabriel. Bom dia a quem nos assiste na CNN Money. Esse é mais um capítulo da nova Raizen, uma empresa que tem reperfilado a sua dívida, vamos dizer assim, após chegar ali a patamares muito elevados entre o final de 2024 e o final de 2025, uma empresa que passa por algumas transformações, tanto financeiras quanto operacionais, mas na véspera ela anunciou aí uma emissão de 750 milhões em notes, algo em torno de 4 bilhões de reais, 750 milhões de dólares, uma captação aí com taxas de 6,25% e vencimento em 2032, e segue o que você falou, é um movimento que ela começou em fevereiro, de acessar o mercado americano para justamente emitir dívidas com vencimentos mais longos para pagar dívidas de vencimentos mais curtos, ou seja, a empresa está alongando essa dívida que ela tem. Em fevereiro, ela tinha emitido ali, somando as duas operações de bonds, cerca de 1 bilhão e 750 milhões de dólares. A gente está falando algo em torno de 10 bilhões de reais. E esses dois bonds emitidos lá em fevereiro, um tem vencimento em 12 anos e outro em 30 anos, mostrando justamente essa questão de alongar essa dívida. Ao mesmo tempo, a empresa tem recomprado algumas dívidas que estavam para vencer aí nos anos próximos. Em fevereiro mesmo, ela recomprou ali algumas notas de mais ou menos 400 milhões de dólares que venceriam, por exemplo, em 2027. E, como eu falei, a Raizen e também a Cosan, que é a controladora da Raizen, elas entraram em 2025 com a missão de deixar os seus balanços mais saudáveis, vamos dizer assim, diminuir a alavancagem, mexer um pouco nesse perfil da dívida. Em maio, por exemplo, porque essa agenda não se restringe somente a alongar essa dívida. Essa agenda também engloba venda de alguns ativos, enxugamento da operação. Então, a Raizen também tem feito uma série de movimentações de venda de usinas, venda de operações que fogem um pouco daquele core, que seria produção de açúcar e etanol e consequente venda desses produtos. Então, por exemplo, em maio, a Raizen anunciou a venda de uma usina em Leme, no interior de São Paulo, numa compra ali que foi feita pela Ferrari Agroindústria de 425 milhões de reais. Em abril, a empresa tinha vendido 30 projetos de energia solar distribuída por uma empresa do Fundo Pátria, numa transação de 700 milhões. Falando da Cosan, que é a controladora da Raizen, a Cosan ainda vendeu a participação que ela tinha na Vale, numa transação que ela embolsou 9 bilhões de reais. Ela até chegou a perder um pouco de dinheiro, porque ela tinha pago um pouco mais do que isso quando adquiriu a participação, mas dado esse movimento que a Raizen e a Cosan estão tomando, foi estratégico. A própria Cosan recomprou algumas debêntures, se eu não me engano, 700 milhões de reais no começo do ano, e tudo acontece, falando especificamente da Raizen, porque é uma empresa que atingiu ali uma dívida de 34 bilhões de reais ao final da safra 24-25. Esse número é um avanço de 79% frente ao que a empresa tinha de dívida um ano antes. Nesse movimento, ela também viu sua alavancagem, na relação entre a dívida e o EBITDA, sair de 1,3 vezes para 3,2 vezes. Ou seja, realmente mais que dobrou a alavancagem, enquanto a dívida quase dobrou. A empresa espera chegar no patamar abaixo de 2 vezes, que foi o que ela iniciou o final do ano passado, mas ela não vai ter tarefa fácil, porque o prejuízo nessa última safra que eu mencionei foi de 4 bilhões. Então, é uma empresa aí que está se reajustando e é uma empresa enorme. Então, não é fácil corrigir rota de um transatlântico. O Rubens Ometo, que é o controlador da Cosan e, consequentemente, controlador da Raizen, ele tem dado algumas pistas. Ele disse em algumas entrevistas, disse em alguns eventos que muito por conta, a culpa desse movimento é um pouco o patamar da taxa de juros. A gente viu a Selic atingiu aí 15% ao ano, então ele tem dito que tem readequado a empresa ao patamar de juros atuais. Além dessas mudanças, essas vendas de ativos, essa mudança do perfil de dívida, a Raizen promoveu ali uma série de mudanças na diretoria.
O Ricardo Mussa, que era CEO da Raizen por alguns anos, deixou o cargo. No lugar dele, o Ometo colocou ali algumas pessoas de confiança que estavam na Cosan, com um perfil mais financeiro e menos operacional, na tentativa aí de trazer esse novo ano, trazer essa nova empresa para 2025. E só para finalizar, falando especificamente do mercado de dívida americano, a gente tem uma semana aí que empresas brasileiras estão a todo vapor acessando os investidores estrangeiros. A JBS, por exemplo, no começo da semana fez uma emissão de 3,5 bilhões de dólares, quase 30 bilhões de reais, no mercado americano, sendo essa a primeira captação dela feita depois da dupla listagem. É uma empresa que já acessa o mercado americano, assim como a Raizen, justamente pelo que você falou, são empresas que mexem com commodities, né? A JBS, no caso, carnes, e a Raizen, açúcar e etanol. Então, ela tem parte das receitas dolarizadas, porque são empresas exportadoras. Então, é um movimento comum de acessar o mercado. Mas na Raizen tem essa dinâmica que eu te falei, né, Gabriel? Ela paga uma dívida curta, emitindo uma dívida nova. Então, a dívida praticamente não se altera, mas ela deixa esse pagamento para daqui a alguns anos. Então, muito provavelmente a gente vai ver mais capítulos dessa novela da Raizen trocando o perfil de dívida, vendendo ativos. A gente com certeza volta a falar se tiver uma novidade interessante, porque é uma empresa super relevante para a Bolsa, tem um peso ali no Ibovespa e é uma empresa uma das maiores aqui do Brasil, Gabriel. Perfeito, muito obrigado, Gustavo, pelas informações. Vamos ficar bastante atento, inclusive o JBS já chegou distribuindo cartão de visita, falando, ó, preciso de 30 bilhões de reais aí para montar projeto, para expandir o negócio. Realmente os efeitos dessa dupla listagem, agora a Raizen trocando dívida. Muita movimentação nessa semana, sempre bem-vindo, um ótimo trabalho a você. Obrigado, Gabriel, igualmente. Agradecido.